Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilharmos conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de História. Em História hoje, pessoal, nós vamos falar sobre governos. Governos que já existiram no nosso país, o Brasil, presidentes que revolucionaram o momento histórico onde foram presidentes do nosso país, várias situações que aconteceram diante dos mandatos, do período que esses presidentes estavam no poder. Vamos conhecer um pouquinho da história de dois presidentes que já passaram pelo Brasil, já governaram o Brasil. Foram importantes para a nossa política brasileira, é de suma importância que possamos entender isso, que cada representante da população que é elegido, democraticamente por escolha das pessoas que vão lá e votam, ele está ali para poder assegurar a população de seus direitos. Então, o primeiro que a gente tem que entender é isso, é que o papel dos nossos governantes é preservar os nossos direitos, É assegurar que nós possamos ter os nossos direitos preservados e valorizados. Hoje nós vamos falar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, e vamos também falar sobre o governo de Lula, Luiz Inácio Lula, ex-presidente. Ambos foram ex-presidentes do Brasil e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história deles dentro da política brasileira e vamos conhecer também um pouquinho sobre os momentos históricos que marcaram esses dois governos. Vamos iniciar, pessoal, conversando um pouquinho sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, Eu já coloco aqui uma imagem para vocês. Vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre esse governo, Fernando Henrique Cardoso. O governo de Fernando Henrique Cardoso, pessoal, teve início no dia 1º de janeiro de 1995 e teve o término em janeiro de 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência. Então vamos entender. O Fernando Henrique, ele foi um presidente, por 2 mandatos consecutivos, 1995 a 1998 e depois de 1999 a 2003. Suas principais marcas foram a manutenção da estabilidade econômica com a consolidação do Plano Real, iniciando no governo do seu antecessor, o presidente Itamar Franco. A reforma do Estado brasileiro com a privatização de empresas estaduais também teve esse impacto no governo de Fernando Henrique. A criação das agências regulatórias e as mudanças da legislação que rege o funcionamento público, bem como a introdução de programas de transferência de renda como Bolsa Escola. Então, essas são algumas contribuições que aconteceram no governo de Fernando Henrique. O governo de Fernando Henrique registrou um crescimento de 19,39% do PIB, A média, mais ou menos, é 2,42%. A renda do país também teve um pouco de aumento, assumir também com a inflação, também teve essas questões que a inflação ficava estável, tanto podia aumentar quanto podia baixar. Então, na aula de hoje, o objetivo é a gente entender o que aconteceu, Fenômenos que revolucionaram esses momentos históricos, onde esses dois ex-presidentes estavam no governo. Então, aqui nós estamos falando sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente por 2 mandatos. Suas principais contribuições, A manutenção da estabilidade econômica do Plano Real no nosso país. Iniciou também, em um outro governo e ele deu seguimento. Também fez com que a privatização de algumas empresas acontecesse. Há quem diga que foi bom para o país, outros acham que não foi legal. Então, isso aí fica a critério de cada pessoa analisar, e entender o que fica melhor para a população ou não. Também a questão da legislação que rege, o funcionalismo público, a introdução de programas, de transferência de renda como Bolsa Escola. Essas foram algumas características desse governo de Fernando Henrique. Então, muito bom. Após Fernando Henrique sair, pessoal, da presidência, ele foi derrotado. E aí o ex-presidente Lula, ele assumiu, a presidência do Brasil.
E aí eu também já compartilho uma foto com vocês, para que vocês possam analisar junto comigo. E aí nós temos falando um pouquinho, né? Após a derrota de Fernando Henrique, o ex-presidente Lula assumiu a presidência e nós vamos conhecer um pouquinho sobre as contribuições que tiveram no governo dele, porque o objetivo é que nós possamos entender, né? Isso é cultura de política, né? É importante que nós possamos entender, é importante que nós podemos analisar e compreender a história do nosso país. Isso é a história do nosso país, é a história do nosso povo, né? É a nossa legislação sendo modificada por várias pessoas. São os nossos direitos indos e vindos, sendo preservados ou não. Então é importante que nós possamos conhecer. O governo de Lula, pessoal, corresponde ao período da história política brasileira que se inicia com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, em 1 de janeiro de 2003. Em sua quarta candidatura para este cargo, após derrotar o candidato José Serra. E aí, no segundo turno, Lula foi o primeiro ex-operário a se tornar presidente do Brasil. Governou o país em 2 mandatos, 2003 até 2006 e de 2007 até 2011. Em outubro de 2006, Lula se reelegeu para a presidência, derrotando no segundo turno o candidato Geraldo Alckmin e obtendo 60% dos votos válidos. É muito importante a gente poder compreender, pessoal, né, o que cada governo contribuiu, né? O governo Lula terminou com a aprovação de grande maioria da população, também terminou com muitas questões políticas de fraude, de roubo, de investigação, muitas contribuições de renda para as pessoas que precisam, para as pessoas mais necessitadas, como o Bolsa Família, né, outros programas governamentais também que tiveram segmento no governo Lula. Então, cada governo, ele vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, dependendo das pessoas que estão analisando e como estão analisando. A aula de hoje, o nosso objetivo não é falar sobre quem está certo e sobre quem está errado, mas é sim entendermos o nosso papel como cidadão brasileiro, político. É importante entendermos a nossa função, que é analisarmos, que é compreendermos o que aconteceu em cada governo, quais foram as possibilidades melhor para a nossa população, para nós mesmos. É assim que nós somos seres políticos, né? Porque ser um ser político não é ficar discutindo sobre política, isso jamais, tá, pessoal? Precisamos ter respeito uns pelos outros e entender a opinião das pessoas. Precisamos entender o que aconteceu com o nosso país. Precisamos entender o que está acontecendo politicamente com a nossa história, com os nossos direitos de aposentadoria, com a nossa educação, com a nossa saúde, para que nós possamos de fato cumprir o nosso papel como cidadão e também para que possamos contribuir com o ato político. Na aula de hoje, o objetivo foi conversarmos um pouquinho sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, e também sobre o governo de Lula, também ex-presidente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!